Olá. A Câmara aprovou um conjunto de medidas para acompanhar as ações do governo em relação ao derramamento de óleo que atinge praias, rios e mangues do Nordeste brasileiro. Uma ação típica do papel fiscalizador do Parlamento. Para debater esse tema, eu recebo hoje a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, e João Daniel, do PT de Sergipe. Senhora, deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado, eu começo pelo senhor. Recentemente foi instalada uma comissão externa, para acompanhar o trabalho do governo federal em relação a isso, analisar o que está acontecendo. Sou coordenador dessa comissão. Existe uma CPI, que está em análise pela presidência da Casa, a possibilidade de instalação de CPI, e foi aprovada também uma proposta de fiscalização e controle em relação a isso. Queria que o senhor avaliasse como é que esse conjunto de medidas pode contribuir para a solução desse problema. Olha, eu queria saudar todos do programa, a você, Maristela, a deputada Alê Silva. Primeiro, eu queria parabenizar a Câmara, que eu acho que a presidência da Casa, assim que teve os requerimentos dos parlamentares, foram vários parlamentares que solicitaram, incluindo eu, a solicitação de criação de uma comissão externa que pudesse investigar, que pudesse ouvir e acompanhar o caso. Esse caso é muito grave. Então, o papel, esta comissão já foi criada, a comissão externa, nós já tivemos reuniões deliberativas e o nosso grande objetivo de todos os parlamentares que lá estão participando desta comissão, temos deputados de todos os estados desta região e também de outros estados. O nosso grande objetivo é buscar informações e eu especialmente acredito, de que nós estamos vivendo, eu acompanho desde o início, um dos maiores ou maior crime ambiental da história da região Nordeste. É uma situação gravíssima e nos preocupa muito, principalmente a forma como o governo federal se comportou até um certo momento, até o momento que saiu as denúncias públicas e as ações judiciais do Ministério Público Federal de toda a região, praticamente o governo ignorou toda essa situação. Então, nos preocupa. Como parlamento, nós temos a obrigação de fiscalizar, de acompanhar e de apurar quem cometeu este crime e que seja responsabilizado. Deputada Alê Silva, o deputado João Daniel comentou sobre uma eventual demora do Ministério do Meio Ambiente, do governo de maneira geral, de adotar as medidas estabelecidas. A proposta de fiscalização que foi aprovada, o relator da proposta, deputado Daniel Coelho, do Cidadania, de Pernambuco, ele propõe, entre as medidas a serem adotadas, que o TCU avalie, faça uma auditoria técnica justamente sobre eventual atraso no governo de adoção das medidas previstas no Plano Nacional de Contingência. O que a senhora pode falar sobre isso? Bom, eu contesto essa afirmação sobre esse atraso. Eu acredito que as ações elas ocorreram dentro do tempo próprio. Veja bem, até então nunca tivemos notícias aqui no Brasil da ocorrência desse tipo de acidente, muito menos nessas proporções. Então, o governo teve que tomar ciência do tamanho, da dimensão, de como estavam acontecendo as coisas. E outro detalhe também, quais medidas tomar, em que tamanho tomar, recursos financeiros. Esse Plano Nacional de Contingenciamento, apesar de ter sido criado em 2013, ele nunca funcionou. Quer dizer, as pessoas designadas, que deveriam ter sido designadas pelo governo, nomeadas pelo governo para trabalhar nesse plano, elas nunca foram nomeadas. Então, isso tudo aconteceu muito rápido. E essas manchas de óleo, elas também vieram de forma diferente, porque já ocorreram no Brasil outros tipos de acidentes, mas com produto diferente. Um produto que vinha sobre as águas, um produto leve, refinado, de fácil identificação. Esse produto não, ele é petróleo, ele é bruto, ele é pesado. Então, ele veio submerso na água, então realmente ele acabava aparecendo na hora que batia na praia.
Então, quando essas primeiras manchas começaram a aparecer, o governo foi, sim, tomar as providências de fiscalização. Aí tinha que ver o material que teria que ser usado na limpeza dessas praias. Plano financeiro, recursos financeiros, nós sabemos que o Brasil veio de governos desgovernados que quebraram a nossa economia, arranjar dinheiro para comprar todo esse material, quanto de material, quem seriam as pessoas envolvidas nessa demanda, então teve toda essa organização. A Justiça fez o papel dela, né, que é sim, através do Ministério Público, mover as ações que deveriam ser tomadas e que devem ser tomadas em qualquer momento para avaliar e, claro, fiscalizar o próprio governo. Eu entendo, apesar que eu sou da oposição, o governo tem que ser sim fiscalizado, mas eu contesto, eu entendo que o governo agiu sim, foi dentro das suas possibilidades no tempo oportuno. Mas a senhora acha que essas medidas que estão sendo adotadas pela Câmara vão efetivamente contribuir para o governo nesse sentido? Claro, vão contribuir e eu acredito que a Câmara, acredito que os deputados que fazem parte dessas comissões, que irão fazer parte da CPI, têm maturidade o suficiente, inclusive, de colocar as suas decisões acima de qualquer ideologia partidária, interesse político. Eu acredito que quem tem que ser o alvo dos interesses aqui dos parlamentares é a população no modo geral. Deputado João Daniel, a CPI, que ainda não foi instalada, né, ela recolheu, segundo o deputado João Campos, que esteve aqui com a gente, ela recolheu a assinatura de todos os partidos da casa, né? O que mostra, reforçando o que a deputada Alê Silva falou, que esse é um assunto que ultrapassa as fronteiras partidárias, ideológicas, né, e mesmo regionais, porque foram todos os partidos da casa, né? Isso mostra efetivamente que alguns temas aqui na casa, mesmo talvez se a gente sendo de interesse mais das minorias, das oposições, consegue mobilizar inclusive o governo? Olha, eu acho que todas as iniciativas da Câmara são muito importantes. A Comissão Especial da Câmara é importante para acompanhar, fiscalizar, fazer audiências e trabalhar para que haja uma apuração rigorosa. A CPI, que tem também já assinatura suficiente, talvez também seja importante, né? Eu acho que é importante. Enfim, todas as iniciativas são fundamentais para nós podermos descobrir o que verdadeiramente aconteceu. Mas eu queria só colocar uma questão que a deputada Alê Silva colocou, né? Na verdade, o que nós estamos vivendo e vendo é que o governo Bolsonaro fez um desmonte da área ambiental e chamou para ser ministro do Meio Ambiente uma pessoa que tem ligação orgânica com os setores dos grandes empreendimentos, que são mineradoras, são grandes empresas. É uma pessoa que é vista no Brasil inteiro como uma pessoa que não tem compromisso ambiental. Ele cometeu um grave erro, para não dizer outra palavra, inclusive insinuar que esse crime ambiental poderia ter sido causado por uma das entidades mais sérias do planeta e importante na área da questão ambiental. A gente pode discordar de métodos ou de formas do Greenpeace, mas o Greenpeace é uma entidade do maior respeito internacional. Então, o grande problema que nos preocupa, e esta comissão, todos os parlamentares lá que participam estão trabalhando, é porque o governo federal só falou depois de todas as denúncias feitas no Senado pelo senador Rogério Carvalho e outros, na Câmara Federal por nós e outros, e pela ação do Ministério Público Federal. O governo federal ignorou. Todos nós sabemos que o governo Bolsonaro tem um preconceito contra a região Nordeste, mas nós não podemos aceitar que se destrua a nossa economia, o meio ambiente e todo o turismo, da nossa cadeia do turismo, né, com essa questão do óleo, que é gravíssimo, porque o governo não toma nenhuma medida. O governo está tomando algumas medidas agora, né, e eu aproveito, inclusive, para parabenizar a iniciativa do Davi
Alcolumbre, presidente do Senado, que foi com o presidente da República, né? Muitos criticaram que foi fazer uma foto, mas eu acho que não. Acho que ele foi com interesse, tomou a medida, inclusive, de liberação de uma medida provisória para o seguro-defesa, uma coisa que ameniza os pescadores. Então, eu acredito que nós, da Câmara Federal, temos esse papel. E essa comissão é suprapartidária e nós, neste assunto, não temos o problema ideológico. Nós queremos a situação e a oposição junto para que nós possamos apurar esse crime que ocorreu, que está ocorrendo, que ameaça a questão ambiental. Deputada Alia Silva, já indo tratando um pouco das medidas que são apontadas pelo governo, teve a questão da medida provisória do seguro-defeso, que foi uma iniciativa da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né? Existe, ontem o ministro Ricardo Salles, recentemente ele comentou numa entrevista que é necessário haver um melhor monitoramento da costa brasileira. Ele fez, inclusive, uma alusão ao CIVAM, né, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. E ele diz também que é preciso pensar na possibilidade de apartar um percentual dos recursos do petróleo para ações ambientais. Como é que essa discussão está acontecendo no governo e quando é que isso vai chegar à Câmara? Então, primeiro eu vou, mais uma vez, contestar as afirmações do colega com relação ao desmonte dos órgãos ambientais. Isso não é verdade. O que acontece é que o governo atual deixou de investir em pontos desnecessários, né? Porque nós sempre soubemos aí um certo exagero aí do meio ambiente, questões que estavam travando desnecessariamente, né? E de forma muito impactante a nossa economia. Então, houve aí, deixou-se de enviar dinheiro para ONGs que não estavam trazendo nenhum tipo de benefício para a nossa população. Então, isso acontece. Com relação ao nosso ministro, eu entendo, do meio ambiente, eu entendo que ele está trabalhando com a total imparcialidade, nós estamos sempre em conversação e eu não tenho percebido, que se eu tivesse percebido eu mesma denunciava, se eu estivesse vendo que ele está sendo subordinado por algum grande empreendimento a ponto de vir prejudicar a vida do brasileiro, tá? Não existe preconceito com o Nordeste, não existe forma alguma. Infelizmente, nós tivemos esse azar desse acidente ter acontecido na nossa costa brasileira. Infelizmente, ocorreu no Nordeste, mas poderia ter ocorrido em qualquer parte do Brasil. Então, isso daí está sendo feito, sim, tudo que está ao alcance do governo, em ações, e como eu disse, dentro do tempo que foi necessário para tomar ciência das dimensões. Questões ideológicas realmente não pode ser trazida a esse turno, mas eu vou dizer aqui algo. O óleo nós já sabemos a origem dele, é de origem venezuelana, já existem laudos comprovando isso. É um laudo que é um produto que tem o DNA do produto que é feito, que é extraído na Venezuela. E nós já temos uma suspeita, digo assim, suspeita, que esse óleo foi derramado por algum cargueiro que de alguma forma irregular carregou na Venezuela. Isso tudo é resultado de uma péssima política comunista que está sendo aplicada lá há anos, e que agora de uma forma ou outra está aqui atingindo o Brasil. Okay? Com relação a essas medidas, eu estive recentemente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele já me disse, já me afirmou, e nós estamos já trabalhando para que tudo isso ocorra o mais rápido possível. O seguro-defeso, sim, vai ser antecipado lá aos pescadores, e nós já estamos trabalhando em medidas para atender a população que não vivia diretamente da pesca, né, seja de modo artesanal ou profissional, mas que dependia ali da pesca para se alimentar. E também o turismo, né? Todo o impacto que existe na região Nordeste. Agora a gente está vendo pacotes de turismo sendo cancelados, né? Pacotes de inclusive, Réveillon. Foi já divulgado aí nas redes sociais do Jair Bolsonaro sobre um investimento de pelo menos 200 milhões no turismo do Nordeste. Deputado, o que o senhor acha dessa ideia de proposta pelo ministro de aumentar, criar um monitoramento para a costa brasileira semelhante ao CIVAM e destinar parte, um percentual dos recursos da receita do petróleo brasileiro para ações de prevenção ao meio ambiente, de prevenção a acidentes ambientais? Olha, na verdade, o Brasil tem uma boa legislação e um grande planejamento. E a Petrobras tem todo o know-how, capacidade para fazer rapidamente, né, qualquer acidente, ela tem todo o preparatório,
né? Nós somos o país que temos a única empresa no mundo que descobriu, tem ciência e tecnologia para descobrir petróleo e operar em alto mar profundo. Nós temos tudo. O grande problema é que o governo federal tem como um grande objetivo o enfraquecimento da Petrobras e tem como grande objetivo destruir com toda a política ambiental, porque eles não acreditam neste grande momento de crise ambiental mundial. Eles têm outra visão. É um governo que tem outra visão. Ele ganhou o governo combatendo esta visão de preservação ambiental, né? Então, é um problema seríssimo, gravíssimo. E quando você vê as coisas ideologicamente, é pior ainda. Por que se acusa o Greenpeace? Porque tem que acusar as ONGs. Por que se acusa a Venezuela? Porque ele trata os países que não são obedientes ao Trump e ao governo americano como inimigos. Então, nada tem a ver. Se é a Venezuela, e se é petróleo da Venezuela, e se é um navio da Venezuela, ele tem que oficialmente fazer a denúncia e tomar as medidas. Como também teve no Nordeste, nós não relatamos isso. Vasilhames da Shell. Nós não vamos dizer, olha, são as multinacionais que querem a todo custo pré-sal e que com a pressão na operação do pré-sal criou fissuras e houve vazamento. Isso também tem denúncia. Mas nós não podemos dizer isso sem ter dados, sem ter informação. Agora, deputado, acidentes como esse não caberia, salvo engano da minha parte, não caberia à Petrobras as ações de mitigar os prejuízos, né? Por isso que eu acredito que o ministro esteja pensando na apartar uns recursos que virão, obviamente, da exploração da Petrobras, mas para ações gerais que não serão obrigatoriamente adotadas pela Petrobras, ou não? Olha, a questão que eu coloco é o seguinte, para fazer limpeza e cuidar essa questão ambiental, a Petrobras tem planejamento e tem poder. O problema é que o governo não quis dar este poder e utilizar a Petrobras desde o início. Não usou, né, as ferramentas que ele tinha. Por quê? Porque o governo ignorou. O governo ignorou e o governo só veio a tomar algumas medidas e falar sobre o assunto após a decisão judicial que trabalhou para decidir bloqueio de recursos e as ações do Ministério Público Federal. Senão o governo não estava tratando, ele ignorou esse problema. Por isso que a comissão tem o papel de investigar. Inclusive, por que só 30 dias depois o governo federal foi falar sobre o assunto. Deputada, a senhora entende da mesma forma que o governo deixou de usar a Petrobras e toda a tecnologia, o know-how que a Petrobras tem na solução desse problema? A senhora concorda? Discordo. Até onde eu sei, nem a Petrobras tem essa tecnologia toda, como eu já te disse. Esse petróleo que veio, ele não veio sobre as águas, ele veio submergido. Então, nenhuma entidade no Brasil, nem mesmo a Petrobras, possuía as sondas subaquáticas para identificar, ok? Então, esse óleo, ele aparece só quando ele bate na praia, e se mistura a areia, inclusive. Rebato aqui um detalhe, quem quebrou a Petrobras não foi o nosso governo, foram os governos anteriores, isso daí já ficou totalmente esclarecido. Com relação ao Greenpeace, o ministro não acusou o Greenpeace de ter colaborado na catástrofe, ele apenas disse que o Greenpeace se omitiu, já que é uma entidade que defende o meio ambiente com tanta alvorocidade e ele estava com seu navio na costa, ele poderia ter auxiliado na localização das manchas e não fez nada. Aliás, o que o Greenpeace fez foi jogar óleo na frente do Palácio do Planalto, né? Então, eu rebato isso. No meu entendimento, esses recursos oriundos aí das atividades da Petrobras é um detalhe que ainda há de ser estudado, né? Até mesmo porque eu entendo que a Petrobras, dado ao seu potencial risco,
ela pode sim colaborar aí nas prevenções desse tipo de acidente. Deputada, nessa quarta-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o governo já está bem perto de identificar a verdadeira causa, a verdadeira origem desse derramamento de óleo. Você sabe se tem alguma previsão de quando o governo vai anunciar isso? O Bolsonaro, assim que ele chegar da viagem, ele deve anunciar, deve nos declarar, porque teve que ser feita uma investigação. Quem trabalhou nessa investigação? A Marinha e a Polícia Federal. E não se pode basear em especulações, né? Nós temos que ter provas, mesmo porque esse tipo de ação envolve interesses internacionais. Então, temos que ter todo o cuidado. Até então, o que se pode dizer, né, que se tem subsídios e provas através de laudos, é que esse petróleo é de origem venezuelana. Até porque eventuais especulações e não certezas, como a senhora falou, pode gerar, inclusive, um problema diplomático para o Brasil. Exatamente, é o que se deve evitar, né? O que se deve evitar, né? Deputado, o ministro do Meio Ambiente, ele disse recentemente que existe uma tendência, já está verificada uma tendência de redução desse volume de água, de óleo que está chegando às águas brasileiras, às praias e também dos pontos atingidos. Na avaliação dos senhores que já começaram esse estudo na comissão especial, o senhor concorda com isso? Olha, todos nós torcemos por isso, né? De que esta situação se encerre, né? E que isso foi algo que ocorreu e que nós pudéssemos voltar a ver as nossas praias, os pescadores e marisqueiras e toda a população e o turismo da região voltando a ver um litoral bonito, lindo. O problema não é esse, o problema é que a cada momento que se faz a limpeza, no outro dia aparece mais manchas, mais petróleo, e é incalculável, né, a quantia que já foi retirada, né, são somas altíssimas e continua chegando, inclusive agora em regiões de arquipélagos riquíssimos da natureza, na região da Bahia, né, como Abrolhos. Agora, nós esperamos, né, de que o papel desta comissão, o papel da sociedade civil, do Ministério Público Federal, consiga tirar um pouquinho, né, desta ideologização do governo federal para tentar sempre encontrar culpados sem ser os verdadeiros culpados, né? Parar de falar contra as ONGs, parar de insinuar países, né? Enfim, é um governo que cria tanto problema diplomático desnecessário para o nosso país. E a Petrobras tem pesquisa, tem know-how, tem capacidade. E outra coisa, ela nunca quebrou. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Agora, ela precisa ser feita, né, por aqueles que querem privatizar tudo, destruir a soberania nacional, precisa toda hora repetir que a empresa está quebrada, que foi quebrada no governo do PT. No governo do PT, a Petrobras movimentava, ano, 300 bilhões. Agora, se houve em todas as empresas e no governo federal, em qualquer lugar, pode ter havido corrupção. Isso deve ser punido e tomado todas as providências. Agora, preservar a empresa. O que se quis fazer e o que está se fazendo é tentar destruir uma das maiores empresas desse país. Eu queria ouvir a deputada Alê Silva, nós estamos caminhando para o final, deputada, rapidamente, é o seguinte, se o governo já sinaliza a identificação da origem do problema, a gente pode deduzir que, então, identificada a origem, a solução para evitar que essas novas aparições de óleo aconteçam também vem nesse pacote? Então, como eu te disse no início, até então nós nunca tínhamos sofrido um desastre ambiental desse nível, né, desse modelo. E agora, com essa experiência, o governo federal vai sim investir, vai capacitar mais pessoas, as Forças Armadas, principalmente a Marinha, para vigiar melhor as nossas encostas. Por exemplo, tem-se uma noção de que a distância do derramamento da praia até o local, mais ou menos uns 600 quilômetros. Então, vai haver sim um investimento maior para prevenir, né, a prevenção que vai ser fundamental daqui em diante. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Obrigada a você. O Câmara Debate termina aqui. Eu recebi a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, e o deputado João Daniel, do PT de Sergipe.
Nós conversamos sobre as medidas aprovadas pela Câmara para acompanhar as ações do governo em relação ao derramamento de óleo que atinge o Nordeste brasileiro. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Obrigada por sua audiência. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.